Você já sentiu que há algo mais profundo que o barulho do mundo? Algo que não grita, não implora, mas sussurra e muda tudo. Hoje, vamos mergulhar em uma sabedoria silenciosa, a filosofia dos magos do silêncio. Aqueles que dominaram o poder do vazio e encontraram nele tudo o que precisavam. Vivemos em um mundo onde o ruído é rei. Tudo nos empurra para a fala constante, a reação rápida, a exposição. Mas há uma tradição ancestral, esquecida por muitos, que diz: a sabedoria não grita, ela observa. Essa é a filosofia do vazio, do silêncio como ferramenta de revelação, do não agir como forma de ação. É o que os orientais chamam de Wu-Wei, um conceito taoísta que significa ação pela não ação. Parece contraditório, mas é libertador. Lao Tse, o lendário fundador do taoísmo, escreveu: aqueles que sabem não falam. Aqueles que falam não sabem. Essa frase inquietou o Ocidente por séculos. Como alguém pode ensinar sem falar? Como se pode influenciar o mundo sem levantar a voz? A resposta está na atitude interna, na presença, no domínio da mente e mais, no esvaziamento do ego. Lao Tse fugiu da sociedade e escreveu o Tao Te Ching como um ato de renúncia. Seus ensinamentos moldaram impérios, mas ele permaneceu invisível. Esse é o primeiro segredo dos magos do silêncio. Eles transformam o mundo sem serem vistos. Silêncio não é ausência de som. É presença, de consciência. Quando você silencia a tagarelice da mente, algo acontece. Você começa a ouvir o que sempre esteve lá. Sua intuição, sua essência, sua clareza. No Zen budismo, o mestre não responde com palavras, mas com gestos. Um golpe, um olhar, um silêncio prolongado. O filósofo Wittgenstein escreveu: aquilo sobre o que não se pode falar deve-se calar, mas há algo além disso. O silêncio não é o fim da linguagem, é a linguagem do absoluto. Pesquisadores modernos descobriram algo surpreendente. Em momentos de silêncio profundo, o cérebro entra em um estado chamado modo default. É quando ele se reorganiza, conecta ideias, regenera. É nesse momento que nascem os insights, os eurecas. Ou seja, o silêncio é produtivo, mas não do jeito capitalista. É produtivo porque revela a verdade. Você não precisa fugir para uma caverna, mas precisa aprender a ouvir o que está por trás de tudo. Aqui vão 3 práticas que você pode adotar. Meditação silenciosa. Sente-se. Não busque nada, apenas observe. No início será desconfortável, depois será essencial. Jejum de palavras. Escolha um dia da semana para falar o mínimo possível. Você descobrirá como o mundo fala com você em silêncio, natureza e contemplação. Caminhe sem destino, sem celular. A floresta ensina sem usar palavras. Os grandes mestres da humanidade foram muitas vezes invisíveis. Jesus se retirava para o deserto. Buda meditou por anos em silêncio. Sócrates ouvia mais do que falava. Eles sabiam. O impacto verdadeiro vem do que é sutil. Você já lavou a louça com atenção plena? Sentiu a água escorrendo pelas mãos? Ouviu o som dos pratos se tocando? Viu o brilho surgindo enquanto limpa? Muitas vezes, a paz não está num templo distante. Está no tanque, no varal, no café coando. Está no agora. O silêncio verdadeiro começa quando você está presente, mesmo nas tarefas mais simples. O problema não é o barulho ao redor. É a ausência de você em você mesmo. Imagine alguém te ofendendo, esperando sua resposta, esperando que você reaja com fúria, mas você não responde. Você silencia. Você não devolve o mal. Esse é um dos maiores poderes do silêncio. Ele é escudo, ele é escolha, ele é domínio. Responder ao impulso é fácil. Silenciar com consciência é sabedoria.
Há momentos da vida em que tudo para. Perdemos um emprego, um amor, um propósito, e parece que o mundo congelou. Esses momentos assustam, mas eles não são o fim. São apenas uma pausa entre dois capítulos. Como um escritor que para de escrever para respirar, como o solo que descansa antes da próxima colheita. Essas pausas são sagradas, e nelas o silêncio fala com mais força. Espere, confie, prepare-se. Às vezes, a presença vale mais do que 1000 palavras. Estar ao lado de quem sofre, segurar uma mão, deitar a cabeça no ombro de alguém. Você não precisa saber o que dizer, apenas estar ali, com o coração aberto. É o suficiente. O silêncio do amor é o mais curativo que existe. Todas as tradições espirituais, em algum momento, conduzem ao silêncio. Na oração verdadeira, depois de pedir, vem o momento de escutar. Na meditação, não se fala, se percebe. O silêncio é onde Deus sussurra, onde o universo responde, onde a alma dança com o mistério. Não importa se você chama de Deus, energia, fonte ou vida. No silêncio, tudo. Isso se encontra. Mesmo em um lugar calmo, sua mente pode estar agitada. Lembranças, cobranças, medos, vozes. Mas a boa notícia é: a mente é como um copo com água suja. Se você o deixar parado, a sujeira desce e a água se torna limpa. Você não precisa forçar a paz. Apenas pare, fique, respire, deixe a poeira baixar e o silêncio virá. Talvez você tenha tido uma avó ou um avô que falava pouco, mas, quando falava, cada palavra parecia pesar ouro. Eles sabiam esperar, ouvir, olhar. O silêncio deles era cheio de sabedoria vivida. Hoje, a gente fala demais, mas sente de menos. Está na hora de aprender com os que vieram antes. Eles não tinham pressa, porque sabiam, a verdade não corre. Ela chega na hora certa. Você já experimentou fazer nada, não ver TV, não rolar o feed, não produzir, não aprender, não organizar, apenas sentar, ficar, sentir. No começo você pode se sentir inútil, mas depois você percebe, o nada é fértil, o vazio é cheio, o silêncio é cheio de revelações. Quando você se cala, você ouve melhor os outros, mas também ouve melhor a si mesmo. Você percebe que não precisa convencer ninguém, que não precisa vencer debates, nem se explicar o tempo todo. Você começa a viver para sentir paz, e não para provar algo. Isso é liberdade. E ela começa no silêncio. Muitos confundem silêncio com solidão, mas são diferentes. Solidão é ausência de companhia. Silêncio é presença de si mesmo. Você pode estar rodeado de gente e ainda assim estar em silêncio por dentro, e pode estar sozinho, mas cheio de barulho interno. O silêncio verdadeiro é a paz que te acompanha em qualquer lugar. O mundo não precisa de mais gritos, precisa de mais pessoas em paz, pessoas que escutam, que respiram, que se conectam. E tudo começa no silêncio. Uma pessoa em paz muda o ambiente. Um lar silencioso cura as feridas. Uma sociedade que respeita o silêncio se torna sábia. Essa é a revolução suave, a revolução dos magos do silêncio. Agora, respire fundo, sinta o silêncio entre uma respiração e outra. Perceba que mesmo sem palavras, você está entendendo tudo, porque o que é verdadeiro não precisa ser gritado. A alma reconhece a verdade em silêncio. Ao longo dessa jornada, você ouviu sobre mestres antigos, cientistas modernos, filósofos, monges, avós, caminhadas solitárias, mas o maior mestre do silêncio está aí dentro de você. Talvez você o tenha ignorado por muito tempo. Talvez tenha se distraído com as vozes do mundo, com as notificações, com os medos, mas ele sempre esteve ali, esperando, com calma, com paciência, com sabedoria.
O silêncio não é o fim de nada, é o começo de tudo, é o ventre onde nascem as ideias, é o útero onde repousa a paz, é o altar onde a alma e o universo se encontram. E agora talvez você entenda por que os grandes sábios falavam tão pouco. Eles sabiam que as palavras podem mentir, mas o silêncio nunca mente. O vazio não é ausência. É presença concentrada, é força invisível, é verdade sagrada. Você não precisa fugir para as montanhas. Você não precisa largar tudo para encontrar paz. Você só precisa aprender a escutar o que sempre esteve lá, nos intervalos entre uma palavra e outra, na pausa entre um pensamento e outro, naquele momento em que o coração se aquieta e tudo faz sentido. Então, na próxima vez que tudo parecer demais, quando o mundo estiver barulhento demais, confuso demais, rápido demais, lembre-se deste momento. Volte a este silêncio. Ele é seu lar. Ele é seu templo. Ele é sua essência. Porque o verdadeiro poder é aquele que não precisa ser mostrado. É aquele que habita o invisível. É aquele que, em silêncio, transforma tudo.